maravilhosa, irmãos. Paulo, eu acho ele um homem cheio de Deus. Ele viveu muitas experiências, né? Então, tudo que ele falou em suas cartas foi com autoridade. É muito lindo quando alguém fala de alguma coisa com autoridade sobre aquilo. Porque Paulo, ele era um perseguidor do povo de Deus. Ele era uma pessoa mau. Ele viveu ali naquele mundo cheio de incredulidade. Ele sabia o que era incredulidade. Então ele poderia falar o que é ter fé. Porque ele sabia o que era incredulidade. Então ele entendia como que o coração da pessoa incrédula ficava quando não acreditava no Senhor Jesus. Então ali, em 2 Coríntios, quando o Senhor chamou Paulo para esse ministério grandioso, poderoso, que nos alcançou, irmãos. Olha que coisa linda. As palavras de Paulo, o que Deus usou Paulo ali, alcançou as nossas vidas hoje. E eu quero dizer para os irmãos que o livro de Efésios, irmãos, são 6 capítulos, tão pequeninos, cheios da graça de Deus. Se você tirar um dia no seu dia aí, um dia que você puder, e fazer essa leitura desse livro completo, irmãos, você vai ver, Deus vai te ensinar tudo o que você precisa para viver uma vida com Deus. Uma vida em comunhão com Deus. Essa carta que Paulo escreveu aos Efésios, ele estava preso. E ele continuava ali a cuidar das ovelhas que o Senhor lhe deu. Por que Efésios foi o lugar que Paulo passou mais tempo? Ele foi ali naquele local que ele também fez muitas coisas contra os cristãos. Olha o que Deus fez com ele. Colocou ele no lugar onde ele perseguiu o povo de Deus. E ali naquele lugar ele se levantou. E ele perseguiu o povo e agora ele ia ter que ganhar aquele povo para Jesus. Aquelas outras pessoas que viram ele ali perseguir, até quando Estevão foi apedrejado, ele estava lá. Ele estava lá vendo ele ser apedrejado. E aqui, irmãos, quando a gente vê o que Deus fez na vida desse homem, ele largou tudo, irmãos. Ele deixou tudo para servir ao Senhor. Paulo era um homem de posses e ele largou tudo para seguir de cidade em cidade, anunciando o Evangelho do Senhor. E ele passou 3 anos em Éfeso, falando de Jesus, ensinando aquelas pessoas que era Jesus. Falando para aquelas pessoas o poder transformador da palavra de Deus. E aquele povo foi aprendendo com ele. E ali, através desse Evangelho pregado em Éfeso, Colossenses foi alcançados, os Filipenses foram alcançados, todas as regiões vizinhas ali de Éfeso foi alcançada. Deus é tremendo, Ele faz isso. Ele nos coloca em lugares, e aqui eu creio, irmão, essa igreja está neste lugar, e vocês estão alcançando vidas nesse lugar. Deus está, através dessa igreja, através das palavras que estão sendo anunciadas aqui, Ele está alcançando corações nesse lugar. Eles estão tocando vida neste lugar. Ele está abençoando essa vizinhança. Você pode ter certeza que essas pessoas aqui em volta, elas estão sendo alcançadas por essa palavra, por esse amor, por esse evangelho. Irmãos, e aqui quando Paulo começa a escrever essa carta, Tíquico era o homem que ia ali buscar essas cartas com Paulo. Paulo, ele tinha 2 cidadanias, ele era judeu, mas também era um cidadão romano. E por isso ele tinha permissão de receber visitas. Que ele ia ali como mensageiro. Olha bem, olha a função que Tíquico tinha. Ele apenas ia ali até Paulo buscar essa mensagem, essas cartas, e levava a todas as regiões que foi evangelizada por Paulo. E ele chegou ali e Paulo estava com o coração cheio, sabendo o que ia falar. Deus já tinha enchido o coração de Paulo sobre o que ele deveria falar para Tíquico, sobre o que Deus queria falar para aquele povo. E aqui, quando você começa lendo os primeiros capítulos de Éfeso, ele vai trazendo doutrina. Ele vai trazer uma base doutrinária. E o irmão falou aqui, olha, é só chicote aqui, irmão. E realmente, Paulo, quando você lê primeiros capítulos aqui, ele vai falando, olha, irmãos, busque ao Senhor. O Senhor chamou vocês, não foi de agora não, foi desde a fundação do mundo. E ele vai dizendo, olha, busque ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Não aparte do Senhor em nenhum momento. E aí ele vai falando sobre o Espírito Santo, vai falando sobre a salvação, vai falando sobre você ter relacionamento com Deus. E aí no capítulo 1 e no capítulo 2 ele vai falando sobre isso. E aí prossegue. E nesses capítulos ele faz 2 orações, irmãos. Ele faz 2 orações àquele esposo, pedindo, sabe o que é Deus? Senhor, dê conhecimento a esse povo. A palavra de Deus diz que muitos perecem por falta de conhecimento, irmãos. E que Paulo orou, ele disse, Senhor, dá conhecimento para
essas pessoas. Porque sabe por que muitas vezes você desvia do caminho do Senhor? Sabe por que você não permanece? Porque você não conhece esse Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, você não deixa Ele. O mundo não te canta. O mundo não tem nada que Deus possa te, que Deus tem para oferecer. O mundo não te oferece nada, nada grandioso daquilo que Deus possa te oferecer. E às vezes você pensa que é uma riqueza, irmãos. A riqueza perece, o dinheiro se acaba, mas a grandeza do Senhor dentro de você, ela só cresce. Irmão, e a prosperidade vem. Não pense que a prosperidade não vem na tua vida. Irmão, você já viu uma pessoa quando ela se entrega para o Senhor? Às vezes a vida dela está toda detonada, ela está toda destruída. E ela dobra o joelho aqui e se entrega ao Senhor. Quando você vê ela no outro dia, está transformada. Irmão, muda o semblante, muda a veste, muda o coração, muda o comportamento. E foi o que Paulo fez nessa carta. Muda o comportamento, muda o teu comportamento diante do Senhor. Muda o teu relacionamento com Deus. Fala com Ele todo dia. Irmão, é isso que o Senhor quer. Que nós tenhamos um relacionamento tão profundo com Ele, que vai vir luta, vai vir tribulação, vai vir guerra, vai vir perseguição, mas você vai entender, o Senhor está nesse negócio. Aleluia, é verdade. Irmãos, porque Deus quer nos ensinar. Glória a Deus. Ele quer nos ensinar. E como que Deus vai nos ensinar se nós não passamos por provações? Essas provações, irmão, ela fortalece o nosso emocional, ela fortalece o nosso psicológico, e nós guerreamos com o que seja for que aparece na nossa vida. Paulo era um homem experimentado. Paulo foi um homem que sabia o que era perseguir e sabia o que era ser perseguido. Porque quando ele resolveu servir ao Senhor, ele se tornou de perseguidor a ser perseguido pelos romanos. Ele viveu os dois lados. E ele poderia falar com autoridade do que é ser um incrédulo, do que é ser uma pessoa sem fé, uma pessoa que não busca o Senhor, uma pessoa infeliz. Ele sabia falar o que era ser uma pessoa infeliz. E quando o Senhor chegou para ele, ele ficou cego. O profeta chegou e falou: Deus tem uma obra na tua vida. Ele entendeu. E ele foi. E ele ficou: Deus, o que é isso? E ele começou a entender o propósito do Senhor. E toda a sabedoria romana e toda a sabedoria que ele tinha foi usada para a obra do Senhor. Aleluia! E vocês acham que Paulo era rico? Ele andava de cidade em cidade, irmãos. Ele passou necessidades, mas ele tinha um grande eu sou. Aleluia. Ele tinha um grande eu sou na sua vida. Aleluia. Ele sabia, irmão, e quando a gente entende, e quando a gente serve ao Senhor e sabe do propósito que Ele tem na sua vida, a nossa preocupação agora já não é mais se eu tenho uma boa vestimenta, já não é mais se a minha roupa está bonita, se eu tenho um carro bom, se a minha casa é nobre, não. A minha preocupação agora é: eu quero ganhar almas para o reino de Deus. Deus vai cuidar de você, irmão. Deus vai cuidar das tuas necessidades. Ele não desampara. A palavra do Senhor diz que os lírios, eles não plantam, não seguem os passarinhos, e Deus cuida deles. Nas mãos do Senhor nós somos assim, Senhor. Deus tem cuidado de nós. Deus tem suprido a nossa necessidade. E aqui, irmãos, ele fez essa oração: conhecimento. Irmãos, busquem conhecer a Deus. Leia os evangelhos do Senhor. Ali nos evangelhos vai falar sobre Jesus. Tem gente que serve a Senhor há anos e nunca lê os evangelhos. Não tem como você saber quem é Jesus se você não lê os evangelhos. Os evangelhos, todos eles vão falar de Jesus repetidamente. Mateus, Marcos e Lucas vão falar de Jesus. E vai ter até histórias iguais, né, irmão? Mas é para fixar na sua mente o que é que ele fez, os milagres que ele operou. E aí vai chegar João, que vai contar a história diferente dos três, mas ele vai falar de uma forma mais simples, da simplicidade de Jesus. É muito bom, irmão, quando a gente sabe que é Jesus e o que ele operou, quando ele enche a nossa vida. E aqui a palavra está dizendo isso. Paulo fez essa oração dizendo bem assim: Deus, dê conhecimento para eles. Não deixe que eles sejam enganados. E eu vou ler bem aqui rapidamente apenas um versículo
versículo dessa oração. Ele falou aqui no capítulo, em Efésios mesmo, tá, irmãos? Em Efésios. Aqui no capítulo 1, no verso 15 e 23. No capítulo 1, 15 e 23, foi uma oração que ele fez. Nessa oração ele disse assim, ó. No capítulo 15. Pelo que ouvido eu também, e a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me das minhas aflições e as orações. E ele falou assim, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos, o vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e o quais as riquezas da glória, a sua herança nos santos. Duas coisas ele falou nessa oração. Eu quero te dar conhecimento, e eu quero que você saiba qual é a sua vocação. Aleluia. Irmãos, busque a sua vocação no Senhor. O Senhor te chamou para cuidar de criança? Vai lá. O Senhor te chamou para cuidar de pessoas idosas? Vai fazer. O Senhor te chamou para ajudar as pessoas que precisam, irmão. Faça o que for. Você entendeu a tua vocação? Faça. Não espere que o pastor, irmão, vem aqui que eu estou precisando. Irmão, se disponha. Descubra a sua vocação, conheça a Deus e faça o propósito que o Senhor colocou. E aqui ele fez outra oração, mais uma oração, lá no capítulo 3, vamos lá, irmão. No capítulo 3, eu preciso que os irmãos entendam isso, para que eu possa voltar para o capítulo 6. E aqui no capítulo 3 ele faz mais uma oração. Capítulo 3, no verso 14. Ele vai fazer a oração de Paulo pelos Éfesos. E ele vai dizer assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, do que toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória nos conceda que sejais corroboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Aleluia! Quando você entende quem é Jesus, quando você sabe quem Ele é, quando você entende a profundidade, a largura, a altura, irmão, você vai estar arraigado nele, você vai corroborar, você vai colaborar com essa obra, você vai desejar que essa obra cresça. No dia do evangelismo, o irmão não vai nem solicitar, os irmãos já vão estar aqui. Irmãos, eu estou disposto a evangelizar. Eita glória! Vocês não sabem como é que estão os corações, irmãos. Eles estão desejosos de alguém que chegue para eles e fale que é uma palavra de Deus. Os corações estão angustiados, necessitando de alguém que chegue, quer que eu faça uma oração por você. É você que Deus chamou para orar. É de você que Deus chamou para ministrar. É de você que Deus chamou, que Deus já deu uma vocação para que você faça isso. Aleluia. E aí você entendeu, né? Aleluia. Que Deus falou tudo isso através de Paulo para Tíquico. E aí os versos 4 e 5, ele vai falando, instruindo as pessoas como lidar umas com as outras. É tremendo, irmão. Eu acho tremendo isso. Eu digo que o livro de Éfeso é uma escola. Se você não compreender apenas lendo o que Deus está falando aqui, irmãos, eita Jesus, dá para entender muito bem, né, irmão? Dá para entender claramente o que Ele quer. É que você esteja firme, é que você seja abundante, transbordante, independente da circunstância. Aleluia. É independente da circunstância, irmão. Ele quer que você esteja firme nele. Agora, irmãos, Ele vai ensinar você a lidar com todas as situações da tua vida. E aqui no capítulo 5, Ele vai falar sobre a mulher. Sujeitai-vos ao vosso marido. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Eita, e muita gente pega esse versículo, né, e fala:
As feministas, né? Que isso? Eu vou me sujeitar ao marido. Mas Deus está mandando aqui. Irmãos, mas ao mesmo tempo que Deus manda a mulher se sujeitar ao marido, Ele fala o quê? Maridos, esposos, ame as vossas mulheres. Irmãos, Deus Ele é sábio. E quando Ele fala isso, a gente vê o seguinte, que uma mulher amada, uma mulher cuidada, ela vai se submeter a seu marido. Tudo que Deus fala se encaixa. Tudo que Deus está falando em sua palavra tem um propósito. Filho, sede obedientes aos vossos pais. Aí o filho, como assim obediente aos meus pais? E aí Deus vai falar para os pais, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Irmãos, está balanceado. Está balanceado. Uma mulher amada, ela vai se submeter ao seu marido. Ela vai amar fazer as coisas dentro da sua casa. Ela vai cuidar de tudo com carinho. Ela vai cuidar do esposo, dos filhos. Ela vai ser aquela mulher mais alegre no mundo. A Bíblia não está dizendo mulher ama seu marido. Sabe por quê? Porque a mulher ama. Irmãos, o amor, ele é gerado, irmãos, por atitudes. Não tem como gerar amor em você se a pessoa não fala com você, não olha na tua cara, não te presenteia, não cuida de você. Gente, uma mulher amada, porque Deus sabe do coração da mulher. Não é verdade, irmãos? Fala a verdade. Que quando a pessoa cuida da gente, quando a gente sente esse amor, esse cuidado do marido, a gente tem vontade de fazer coisas muito boas, né, pra ele. A gente tem vontade de manter tudo em ordem, a gente tem vontade de cuidar da casa, a gente tem vontade... Isso não é pesado, isso não é pesado. E quando Deus fala para o filho ser obediente para os seus pais, Ele vai dizer assim, ó, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Porque pai, você que é o adulto na questão. Você vai pegar essa criança, esse adolescente, essa jovem, e você vai sentar com ela, você vai conversar com ela, você vai resolver os conflitos com ela, e você não vai provocar ira no coração dela. Se você beijar essa criança, se você abraçar essa criança, ela vai te retornar isso, não é verdade? Uma criança que é beijada, ela beija. Uma criança que é abraçada, ela abraça. Uma criança que é cuidada, ela cuida. Gente, uma criança que é amada, ela vai querer deixar tudo em ordem de si para agradar a mãe. Entenda o seu papel na casa. Entenda que você é o pai.